já tem pessoal entrando aqui, tudo bem. Oi, Mauro. Bacana. Oi, Alessandra. Peraí, que tem gente entrando aqui. E eu vou, às vezes eu não vejo todo mundo. E aí acontece, se por acaso, o Dalton, acontecer de cair a conexão, aí a gente volta. Você me avisa aqui se acontecer alguma coisa, tá bom? Tudo Boa tranquilo. noite. Aviso sim. Você está conseguindo ver as pessoas comentando? Tô Mauro, Alessandra. Dá uma boa noite ao Mauro, Ah, dá uma boa noite à beleza. Alessandra. Sejam bem-vindos. Bacana. Muito bom ter você aqui, Dalton. Gente, hoje a nossa live vai tratar sobre um tema financeiro. O teu som está reverberando para mim. Deixa eu ver aqui. Vê aí se a gente Reverber. consegue. Tá repetindo. Vê se melhorou. Agora eu acho que melhorou, não está vindo. Bacana. Bem, hoje nós vamos falar sobre o tema financeiro e o nome da nossa live hoje é Recomeçando a Minha Vida Financeira. E o meu convidado hoje é o meu amigo Dalton Ferreira. Para você que está entrando hoje aqui pela primeira vez, eu sou Regina Canedo, eu sou psicóloga há alguns anos, também sou coach de carreira e tenho feito as lives aqui às terças-feiras para estar ajudando as pessoas em alguns temas do que eu tenho vivido no consultório e na vida também. O Mauro está dizendo que tem que deixar só nos fones. Tá voltando, voltou o Dalton. Deixa eu tirar o som aqui então do telefone. Isso, vamos ver, vamos testando, é assim mesmo, gente, vida real é assim, né? Eu sempre brinco. Ó, o cachorro daqui do prédio já começou a latir, semana passada também ele latiu muito. É assim. Vê se melhorou Bruna, agora. Eu tirei o som aqui do telefone, deixando só aqui do... Vanessa, boa noite, Vanessa, boa noite, eu acho que é Bruna. Tudo Bruna. bom, gente? Bruna Hernandes, Vanessa. Todo mundo aí, boa noite, sejam Isso, bem-vindas. bacana. Então, eu estava me apresentando e aí eu queria contar rapidinho, antes de eu passar a palavra para o Dalton se apresentar, é que, assim, alguns anos atrás, eu tive no consultório... Boa noite, Stefano, seja bem-vindo. Eu tive vários clientes no consultório, e não foi agora, né? Mas foi bastante anos atrás, e as pessoas estavam todas endividadas, com dificuldades de limpar o nome, não sabiam o que fazer, pessoas deprimidas, teve gente que perdeu casa, perdeu o apartamento, a casa, o imóvel, né, que tinha, o carro, enfim, várias pessoas com problemas financeiros. E aí eu comecei a me aprofundar, a ler algumas coisas. Naquela época não existia esse material todo que a gente tem hoje disponível, não tinha coach financeiro como o Dalton, e eu comecei a pesquisar e criei lá na minha cabeça, naquele momento, algumas formas, né, de ajudar as pessoas a sair daquela situação ou encontrar alternativas para melhorar. E aí, enfim, eu trabalhei com aquelas pessoas, tem umas histórias bacanas, mas eu estou contando isso, eu não sou coach financeiro, porque eu acho que chega algum momento na vida que a gente precisa de ajuda de um especialista, e eu falei isso para você, né, Dalton? Foi, E me eu recordo. conheci o Dalton há algum tempo atrás, 2 anos atrás, ele fez uma palestra no meu curso de mentoria com a Mara Pessana, nos Coaches Espetaculares, e eu conheci, gostei do trabalho que ele apresentou lá, da forma como ele apresentou, e ano passado nós fizemos um trabalho junto, ele me ajudou na minha vida financeira,
E ele vai trazer também algumas dicas aqui práticas. Então, é só para contextualizar um pouquinho. E eu queria, então, Dalton, que você se apresentasse e dissesse para a gente como é que começou esse teu trabalho. Você tem livros publicados nessa área. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa sua área e como é que se chegou a isso, né? Sim. Boa noite, Regina. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui compartilhando com você um tema muito importante, muito pertinente, em que você atua e ajuda pessoas. Gostaria de dar uma boa noite. Estou vendo vários nomezinhos aí conhecidos. Agora o Emílio, grande amigo meu. Teve a Vanessa, a Alessandra, vários nomes conhecidos aí participando do nosso bate-papo hoje. Bem bacana. Sejam todos muito bem-vindos. Então, Regina, durante muito tempo, mais de 20 anos, não vou dizer exatamente quanto para não revelar a idade. Brincadeira. Vamos deixar isso pra lá, né? Tô brincando. Mas eu comecei a trabalhar com tecnologia da informação. Então, trabalhando sobre muitos equipamentos, sistemas, entender como funciona essa tecnologia toda. E a partir de 2006, 2007, eu comecei a gente entra naquela fase que a gente começa a questionar várias coisas. A gente começa a amadurecer, ter uma maturidade e alguns elementos ficam no passado e outros novos aparecem. E eu comecei a questionar. Conheço tanto de equipamentos, tanto de sistemas, e do ser humano eu conheço muito pouco, que é o principal sistema que existe. E o ponto de entrada para eu entrar nessa área de autoconhecimento foram as finanças. Comecei a trabalhar com educação financeira em 2006, meio que por acaso, dando palestras de educação financeira, de segurança financeira, independência financeira. E dali depois fiz uma formação em coaching financeiro, depois fui procurar programação neurolinguística, hipnose, agora estou concluindo uma pós-graduação em neurociências, tudo isso para aplicar nas finanças. Porque a base da educação financeira, ela é muito simples. A gente vai falar isso aí durante a noite, ela, quando eu falar, não vai ser uma grande surpresa. Mas os resultados que as pessoas sabem disso e aplicam em sua vida são muito pequenos. Então eu comecei a me questionar, o que está por trás? Se as pessoas têm informação, por que elas não utilizam? Aí que eu fui procurar o coaching, a PNL, e ver que a resposta não estava em não saber, mas em não aplicar. Aí entra crenças, entra comportamentos e capacidades, enfim, entra uma série de circunstâncias que eu comecei a estudar essas outras disciplinas para poder juntar com o financeiro e poder ver resultados aí extraordinários, como foi o seu, por exemplo. E nesse autoconhecimento, nesse autodesenvolvimento, fui deixando algumas obras, alguns cursos, treinamentos, e o livro. Saiu ano passado um livro com um grande amigo meu, um cara super nota 10, muito capaz também, trainer em programação neurolinguística. A gente escreveu o livro Transformando o Dinheiro em Liberdade. Como conquistar sua autonomia e independência pessoal. A gente procurou uma pegada diferente do mercado. O mercado, quando foi falar de finanças, é muito como ficar rico, como alcançar o seu primeiro milhão, vendendo muitas coisas bacanas, mas que eu percebia que no médio prazo causava frustrações nas pessoas. Porque ficar rico, ficar milionário é um processo. E eu sempre trouxe a pergunta, será que é isso que você quer? Você quer riqueza ou você quer autonomia e liberdade que a riqueza proporciona? E autonomia e liberdade você pode alcançar independente da riqueza. Então foi baseado nisso que eu escrevi o livro com Marcelo Felipe. Fez um ano agora em maio, do lançamento do nosso livro. E a gente continuou trabalhando firme aí, sempre com o objetivo, despertar a consciência. Eu acho que o grande problema hoje do Brasil em geral, a gente estamos no meio de uma crise, é falta de consciência. Então, como missão é despertar a consciência. Eu escolhi o lado das finanças para falar de vida, falar das pessoas, falar de carreira, mas a partir dali ter essa expansão de consciência. Bacana. Gente, por aí vocês veem que tem a ver com essa ideia, com esse tema que a gente fez, né? Recomeçando minha vida. Tem vários momentos, né, Dalton, que a gente precisa recomeçar. Ou porque nós paramos a carreira porque fomos ter filhos, ou porque alguém teve um desemprego, ou porque a pessoa sofreu um assédio e foi afastado, né, da sua renda, da sua vida profissional, que é um trabalho que eu faço, por isso eu sempre trago esse tema, ou porque houve uma separação, um divórcio de um casal, e isso a gente sabe
que traz consequências, né, para a vida financeira do casal, então tudo é repartido e não é também uma fase muito boa, ou simplesmente porque alguém precisa recomeçar a se organizar, porque a organização que estava acontecendo, ou que ela achava, né, que tinha, não está dando conta, né? Verdade. E aí, boa noite, Cícero, boa noite, Ana Lúcia. E aí, o que acontece? É o momento da gente pedir ajuda. E foi isso que aconteceu com alguns clientes, que eles não necessariamente identificaram, mas eles começaram a trazer as questões. Eu falei, você está precisando de ajuda nessa área, né? E isso foi antes do coach fazer sucesso, foi antes de 2011 que eu fiz a formação em coach, já tem bastante tempo. E hoje a gente tem muita gente ajudando e com focos diferentes. Então, eu queria que você dissesse assim para a gente, né? Como tem sido isso, né? Recomeçar é fácil? Por onde a gente começa a organizar a vida financeira? Boa questão. Recomeçar depende muito. Fácil ou difícil é nossas decisões, nossa forma, a lente que a gente usa para utilizar, para ver o mundo, que vai determinar se é fácil ou difícil. Mas recomeço para uma gama de pessoas muito grande, existe algumas coisas difíceis. Porque, como você falou, às vezes é um divórcio, gera mágoa, gera ressentimento, gera alguns problemas emocionais. Questão do assédio, que infelizmente no nosso país é algo muito comum, seja profissional no trabalho, seja da família, seja, enfim, de uma série de ambientes. E antes de chegar, e eu anotei umas dicas muito boas para passar aí para o seu público hoje à noite, em relação a finanças, mas eu não posso falar de finanças antes, e até o tema do nosso trabalho, do nosso livro lá com o Marcelo, antes a gente tem que falar da pessoa. Então, por exemplo, a capacidade que as pessoas têm em fazer dinheiro, em recomeçar, passa muito primeiro pela autoestima dela. Se são aquelas pessoas que têm capacidade de fazer dinheiro maior, e as pessoas que têm autoestima elevada fazem dinheiro com muito mais facilidade do que as pessoas que, por exemplo, têm um currículo acadêmico brilhante, que tiraram ótimas notas, fizeram grande faculdade. Muitas vezes existe aquele mito, quando se fala de dinheiro, que a pessoa tem que estudar nas melhores faculdades, tirar as melhores notas, e são essas pessoas que vão fazer dinheiro. Não. Pelas minhas observações, pelos estudos, são as pessoas que têm a autoestima mais elevada. E o que acontece? Muitas vezes, a vida faz parte, a gente tem os altos e baixos. De vez em quando a gente tem alguns castigos. E por isso que eu falei da lente. Quando acontece algo que a gente considera um baixo, por que a gente não para e olha atrás disso e fala qual o aprendizado, qual o presente que a vida está me trazendo no meio de um problema? Se a gente tem essa capacidade de fazer essa pergunta, de ressignificar aquele evento que a gente julga como ruim e que dali pode trazer uma lição, dali pode trazer algo positivo, isso vai ajudar muita gente. Então, antes de a gente fazer dinheiro, a gente tem que tratar primeiro das nossas emoções. E 3 aspectos norteiam nossas emoções. Primeiro, nosso pensamento, a qualidade dos nossos pensamentos. Segundo, a nossa linguagem. Como está a nossa comunicação hoje? O que eu fico falando? Eu fico reproduzindo o que eu vejo no Jornal Nacional. Dia desses eu fui fazer uma experiência, Regina. Eu fui assistir o Jornal Nacional de papel e lápis na mão para contar quantas notícias boas teriam. Sabe quantas tiveram? Muito poucas, quase nenhuma. 2. O boa noite do início e o boa noite do fim. Então, como a gente alimenta o que a gente vê, o que a gente ouve, o que a gente sente, e como a gente comunica com o outro. Se eu começo a falar de violência, de crise, isso vai contagiar meu estado emocional. Então, primeiro, meu pensamento. Eu vou até pedir ao pessoal que está aí assistindo a palestra. Feche os olhos rapidamente. Aqui, ó. Que bom. Pedir ao pessoal, feche os olhos rapidamente e pensa no momento, no dia mais feliz da sua vida. Por alguns segundos, vivencia. Traz as imagens, o que você ouviu e o que você sentiu. O dia mais significativo.
podem abrir os olhos aqueles que fecharam. E qual que é a sensação? Não é uma sensação boa? Não traz uma energia, uma alegria, um sentimento bom, uma emoção boa? Isso aconteceu alguma coisa lá fora ou foi criado pela mente de vocês? Ou seja, a nossa mente está criando o nosso estado emocional o dia todo. Então depende do qual pensamento que a gente põe na nossa mente. Depende de como eu me comunico, se eu estou reclamando, se eu estou falando dos problemas, ou eu estou comunicando, falando de coisas positivas. Isso contagia a gente. Quando a gente chega para bater papo com alguém, começa um a discutir problema com o outro, dia desses eu fui num churrasco de família, e tava lá as pessoas, um falando, poxa, uma vez eu tomei 2 chopinhos, fui pegar o carro, no que saí, parei numa blitz, fiquei tantos anos sem poder dirigir. O outro, você deu sorte. Uma vez eu estava dirigindo, fui assaltado, teve aquele sequestro relâmpago, tive que sair parando em banco para dar dinheiro, morri de medo. E o outro, poxa, pior fui eu, que bebi um pouquinho mais, saí, atropelei uma pessoa, arrebentei a pessoa. E eu falei, nossa, deixa eu sair daqui de fininho, senão daqui a pouco eu vou ter que inventar uma história para poder concorrer com eles, quem tem a história mais triste. Então, a comunicação que a gente fala é muito importante. E se afastar dessa comunicação negativa. E terceiro, é a nossa fisiologia. Por exemplo, aqui do vídeo aqui que a gente está falando, deu para ver que você fechou os olhos e foi vivenciar essa experiência. E deu para perceber sua fisiologia, um semblante calmo, tranquilo, feliz pela experiência que você passou. Então, o nosso corpo, se a gente sabe utilizar o nosso corpo, eu costumo até brincar muito com meu filho, que quando eu falo, Renato, chega de brincar no computador, vai tomar banho. A primeira resposta que ele tem é o corpo. Joga os ombros para baixo, a cabeça para baixo, os ombros levantam, aquela cara de tristeza, exatamente. Então, se eu sei disso, por exemplo, uma coisa que eu falo muito para as pessoas, sorria. Sorria sem economia. Eu até costumo brincar que eu conto muita piada. E algumas pessoas dizem que é sem graça. Mas eu falo, não estou contando para você rir, é para eu rir. Porque quanto mais piada eu conto, mais eu rio das próprias piadas. Então, mais substâncias químicas boas para o meu corpo eu estou jogando. Então, quando eu sorrio, naquele momento, qual a emoção que eu estou trazendo? Emoção satisfatória. Então, o primeiro recado que eu daria para o público é o seguinte, cuide das suas emoções. O dinheiro é consequência. Então, primeira coisa, é por isso que eu falo, meu trabalho, a gente fala de muitas coisas que parece que não é dinheiro, mas vai afetar o dinheiro. É a qualidade das nossas emoções, das nossas crenças, saber perdão. Então, até no livro mesmo que a gente escreveu, a gente fala de todos esses aspectos para depois chegar e falar, agora vamos lá, agora que você já está com a emoção boa, com a crença boa, eu costumo até dizer uma metáfora. Imagina o seguinte, Michael Phelps, o maior nadador da história, recordista de medalhas olímpicas. Se você coloca ele para pular na piscina todo acorrentado, o que vai acontecer com ele? Vai afundar, não vai sair do lugar. Agora, e mesmo sendo tendo toda a capacidade que ele tem. Agora imagina o seguinte, você pega uma outra pessoa, sem corrente nenhuma, joga ela na piscina, mas ela não sabe nadar. Como é que ela vai atravessar a piscina? Vai afundar do mesmo jeito. Então o dinheiro é isso, a gente tem que tirar as correntes que aprisionam a gente, e isso passa pelas emoções, e depois saber como trabalhar com dinheiro. Então sempre eu trabalho o primeiro aspecto, não adianta eu falar para o pessoal aqui o que tem que fazer, se não limpar primeiro as emoções, não limpar crenças, não lidar com perdão, com resiliência, trabalhar a autoestima e etc. Passa a bola de novo, Regina. Bacana. Não, eu estou lembrando aqui que hoje, de manhã, eu passei uma mensagem com um grupo de amigas minhas no WhatsApp, que a gente fala de tudo, são só mulheres, e eu desejei assim, um dia lindo, leve, maravilhoso, né, para todo mundo. E logo em seguida, uma outra colega mandou uma mensagem muito parecida e ela falou assim, recebi de um outro grupo, né? Então, nosso dia será assim, né? Então, começar o dia com esse pensamento, né? Limpo, organizado e consciente, faz toda a diferença, né? Quando eu penso e desejo para os outros, né? Isso... eu vou trazer isso para mim, né, e para o meu entorno. Então, Sem dúvida. Bem bacana. E aí a Vanessa colocou aqui que ela adora suas piadas, viu, Dal? Mandar um beijo para ela. Que bom. Eu costumo dizer que minhas piadas são boas, mas tem uma meia dúzia de pessoas que não concordam, não. Mas eu acho boas. Eu tenho uma situação que a minha filha também nunca concorda. E eu adorei a sua resposta, que eu vou dar essa resposta para ela. Porque ela fica assim, mãe, menos. Não, mãe, não entendi.
Então, é isso, né? É fazer pra gente primeiro, né? Isso é bem Isso aí. legal, bem legal. E algo que é muito importante, para a gente começar esse dia bem, como você falou, Dalton, realmente, se a gente parar para pensar, lá fora, o mundo, ele traz muita coisa que contamina a gente, seja positivamente ou negativamente. E tem Infelizmente, muito o mundo lixo também, né? tem muito lixo. Ele, infelizmente, traz mais lixo do que coisas boas. Então, a gente tendo esse gerenciamento emocional, permitindo o que pode entrar e o que não pode, isso desenvolver essa qualidade, já ajuda bastante. E como a gente está falando de recomeço financeiro, que vem através de eventos externos que muitas vezes independem da gente, e é normal, a gente é ser humano, a gente vai se sentir baqueado algumas vezes, muito importante a gente trabalhar a resiliência. Tem até um livro, para quem gosta de ler, O Estilo Emocional do Cérebro, Richard Davidson, que através da neurociência vem trabalhando no nosso cérebro, que tem áreas na nossa mente que ele percebeu de pessoas que têm depressão, pessoas que demoram mais para reagir aos eventos da vida, ela tem uma atividade maior numa determinada área do cérebro do que em outra. Do que aquelas pessoas que falam, olha, cair, beleza, bacana, tem aquele tempo que a gente leva para se levantar, mas se levanta de uma forma muito rápida. Vou dar aqui uma dica, já tratando desse assunto, antes de entrar nas finanças, para você ver como tem coisa para falar até chegar ao financeiro. Exercer a gratidão ajuda muito. Todo dia ao acordar, pensa aquelas coisas pelo qual você é grata, pelo qual você é grato. Seja a sua casa, a sua alimentação, as pessoas que te cercam, a saúde, mais um dia que você está ali para levantar enquanto muitos não passaram de uma noite para outra. Enfim, começa a exercer diariamente, procurar pelo menos 5 coisas ao acordar. Cada um tem sua rotina, de repente através de uma prece, através de um pensamento, mas parar e agradecer, seja ao universo, seja a Deus, independente da sua religião. Mas agradeça a vida. Escolha 5 coisas. Algumas pessoas têm dificuldade ainda em encontrar alguma coisa para agradecer. Mas agradece o ar que você respira, agradece a água que você vai tomar, agradece o sol que está na sua janela. Isso é muito bom, que você quando começa a cultivar a gratidão, você já começa a trabalhar essa sua mentalidade, essa sua emoção, e aquilo que você foca atrai mais. Então aí já é um bom começo. Essa dificuldade, a gente já está tão impregnado, né, Dalton, de tanto lixo, do trabalho, de um aborrecimento, de várias coisas. Olá, boa noite, Adriana, bacana, seja bem-vinda. Que a gente, e quem tá, tem algumas pessoas entrando, mas está com o nome de algum produto, de um negócio, se quiser colocar o nome aqui, a gente dá uma boa noite para vocês também. Mas assim, é tão difícil, porque esse exercício de gratidão, ele faz toda a diferença para a gente organizar e valorizar aquilo que de fato tem valor para nós, né? Eu aprendi a fazer isso à noite. Buscar, né? Mas enfim, pode fazer à noite, pode fazer de dia. O importante é que a gente identifique isso que tem valor e que a gente possa ser grato, porque tem muita coisa que a gente pode ser grato, né? Sem dúvida. Isso aí. Bacana. E que dica que você tem mais aí pra gente, já que você já falou que a gente precisa cuidar dos pensamentos, né, das emoções, como modo geral, da autoestima, do pensamento, né? Que mais dica que você trouxe aqui pra gente? Porque tá todo mundo com um caderninho aí anotando. Bacana. Então, querem que eu fale um pouquinho mais dessa área? Vou falar um pouquinho mais dessa área para a gente poder partir para a área do dinheiro. Então, muito importante que eu vejo que a autoestima, como eu falei no início, ela é muito importante nessa capacidade de gerar dinheiro, de fazer dinheiro. E quando a pessoa passa por um revés, no caso do assédio, de uma demissão, de uma doença, de um desemprego, de um divórcio, etc., ela costuma muitas vezes a carregar uma culpa. E não tem culpa, não existe culpa. Cada um de nós assume a responsabilidade do que a gente fez. Existem coisas que são de terceiros e carregar a culpa é um peso muito grande. Então, isso atrapalha muito, carregar essa culpa nas costas. Então, a diferença primeiro, e a gente leva isso para um nível de identidade, que é a autoestima. Então, o que é autoestima? É o quanto nós somos enquanto ser, nossa essência, nosso valor único enquanto pessoa. Muitas vezes a gente faz uma confusão entre autoconfiança e autoestima. O que é autoconfiança? É aquela habilidade, capacidade que nós temos de fazer algo.
Então, de repente, vamos supor lá, estou no emprego, minha capacidade, minha habilidade, julgada pelo gestor, não está condizendo com o quadro que ele esperava, e ele vai lá e demite. Então, o que acontece? Você começa a se achar incapaz, começa a se achar que não vale nada, que não merece, que é um traste, que é isso, que é aquilo, elevando ao seu nível da identidade. E não, isso é o nível da capacidade, da habilidade julgada por alguém, pela opinião, pelo mapa, pelo ponto de vista dessa pessoa. Então, vou trazer um exemplo aqui bem prático. Vamos supor, na hora do lazer, eu gosto muito de jogar futebol. Não tenho habilidade nenhuma de jogar futebol. Mas não é por isso que eu deixo de jogar. Agora, imagina o seguinte, por eu não ter habilidade de jogar futebol, eu começo a falar que eu não valho nada, que eu não sou bom, que eu não sou isso. Começo a levar para um nível da identidade que é um nível muito profundo, que é o único que nós temos enquanto ser humano. Então isso é muito bacana. Eu já resolvi um problema de coach uma vez financeiro, só para esclarecer, trabalhar com a pessoa a diferença entre autoestima e autoconfiança. A autoestima é única, é a sua essência, é o seu ser. E a autoconfiança é baseada na sua capacidade. E mesmo naquilo que você é capaz, tem um dia que você não está legal, tem um momento da vida que você não está bem. E isso é normal. Até, vamos supor, um professor vai dar uma aula, um professor excelente. Tem um dia que de repente ele não está bem, aconteceu algo, ou ele não foi bem. E naquele dia, naquele momento específico, isso é um outro ponto. Por uma vez que a gente faz algo que a gente não foi bem, a gente começa a generalizar, acreditando e trazendo para o nível de identidade que tudo que a gente faz, a gente não presta, a gente não serve, a gente não merece. Então isso é muito importante, a gente reservar, preservar o nosso valor único, inestimável, enquanto ser humano. E cada um tem uma coisa linda lá dentro dela, pronto para poder florescer. Eu acho que muito da nossa vida aqui é justamente trazer isso à luz. Trazer isso que cada um tem de especial e presentear o resto, compartilhar com o resto das pessoas. Sim, sim, porque na realidade, assim, nós temos que, e a gente falou até isso aqui na live na semana passada, que a gente precisa se perdoar, né? Nós não temos que ser perfeitos o tempo inteiro. Que a gente tem dias que está melhor, tem dias que nem tanto, mas que a gente precisa não esquecer daquilo que a gente é. Então, se normalmente eu sou bom ou boa em alguma coisa, eu posso um dia não ser lá essas coisas, né? Eu posso ter sofrido várias interferências, e a gente sofre mesmo, né? Do meio, do nosso estado emocional, da nossa saúde. Então, isso tudo interfere na nossa performance daquilo que a gente está fazendo, mesmo que a gente seja muito bom. Então, a gente precisa se olhar com esse olhar de perdão e de amor, e lembrando também daquelas outras coisas que a gente fez que foram bem, fomos bacana, né? Não teve problema nenhum. Eu queria dar uma boa noite aqui para a Robelice, para a Cícera, para a Daiane, e depois tem uma pergunta aqui da Cícera para você. Eu vi. Do livro, então, né? Assim, Segredos da Mente Milionária. Isso. Cícera, esse livro é fantástico. Eu já li ele umas 5 vezes, cada vez que eu leio, eu descubro algo diferente. A Cícera também, eu conheço ela, fez curso de programação neurolinguística, aluna excelente, muito participativa. Ela lendo ali já com esse olhar de programação neurolinguística, ela vai ver que tem muita PNL nesse livro. É um livro fantástico, muito bom. Trabalha muito essa parte de crença. Essa primeira metade do caminho que eu falei, que é limpar nossas crenças. Dinheiro tem muito a ver com crença. O que é crença? Não é nada a ver com religião. É aquilo que você acredita em relação a dinheiro. Então, se a gente começa a ouvir muito quando era criança, que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no reino dos céus, a gente criancinha, olha para o tamanho de um camelo, olha para o tamanho de uma agulha, qual a conclusão que a gente chega? De que se for rico, todo rico vai para um lugar ruim, não vai para o reino dos céus. Então a gente pensa assim, prefiro ser pobre. Outro exemplo, deixa eu explicar primeiro essa passagem que tem, que muitas religiões dizem, e eu fui pesquisar essa passagem. Existem várias interpretações para ela, tá? Eu vou dar uma interpretação, mas existem outras. Dizendo que a agulha era cerca. O que acontecia naquela época? Você saía para a cidade para fazer compras para uma outra cidadezinha, uma outra aldeia perto, e quando voltava existia uma cerca que fechava para proteger a sua cidade. Essas cercas eram chamadas de agulha.
e depois de determinada hora, trancavam. Então abria só uma letra lá, uma portinha, uma portinhola dessa cerca, o camelo tinha que tirar todo o peso em cima dele, e ele tinha que se ajoelhar, e com muito cuidado ele entrava para passar. Então isso que ele tinha, tem um fundo que quer dizer o seguinte: para o reino dos céus, você não vai levar o que você fez aqui, você vai levar suas qualidades, suas características. Mas em nenhum momento condena que a gente vive num mundo material e a gente precisa de fazer dinheiro. Né? Precisa do dinheiro para trabalhar, para poder saúde, enfim, alimentação, até para poder ajudar as outras pessoas. Existem outras definições, outras interpretações também diferentes, mas que vão nessa mesma linha em relação a essa passagem. E, por exemplo, existe uma pessoa, uma criança, já que a gente entrou no assunto de criança aí, instigado pelo livro, que é muito bom. Uma criança olha o pai e a mãe, e durante uma boa fase dessa vida, essa criança, ela tem dificuldade financeira, é tudo muito justinho. De repente, o pai começa a fazer dinheiro e começa a ter mais prosperidade. Passa um tempo, separa da mãe. Pode ser que na cabecinha daquela criança, o significado, a interpretação que ela deu, é de que dinheiro separou o pai com a mãe. E às vezes não tem nada a ver, não foi isso, foi outra coisa. Mas é o significado que ela deu. Então, só que isso vai para o inconsciente dela. Quando ela chega na fase adulta, o que acontece? Ela pode até fazer muito dinheiro, mas pelo outro lado, ela gasta muito. Porque ela traz essa crença. Crenças são o quê? Profecias autorrealizáveis. Então, se existe algo que você acredita, inconscientemente você vai agir e vai atrair para a sua vida situações para poder se manter dentro daquela tua crença. Então, se dinheiro é sujo, se dinheiro faz mal, se dinheiro separa as pessoas, se dinheiro não vai para o céu, o que você vai fazer de forma inconsciente? Vai bater com o carro, vai entrar numa dívida, vai comprar mais do que precisa, vai fazer N coisas para poder se livrar do dinheiro. Então, crença é algo determinante na nossa vida financeira. E a gente sabe que a gente tem crenças, mas nem sempre a gente conhece, né? Sim. Dalton. E é muito ruim, porque quando a gente não conhece, a gente luta com um monstro que a gente... Né? É como se ele estivesse meio que propenso a vencer, porque a gente luta com ele, mas a gente não identifica, né? Não tem consciência. Como é que a gente pode identificar essas crenças? Isso aí, ótima pergunta. Crenças assim, através de um bom bate-papo, e como coach, que você também é, a capacidade de fazer perguntas. Porque as crenças, elas ficam lá na nossa estrutura profunda, lá dentro da gente. É através das nossas experiências, das nossas memórias, através da nossa vivência e interpretações. Então, através de perguntas, a pessoa, você consegue trazer lá do fundo profundo e trazer para a comunicação, que é uma estrutura superficial de comunicação que a gente tem. Muitas vezes também, através da crença, a pessoa do nada assim, no momento que ela está relaxada, ela fala algo. Por exemplo, pessoas próximas a mim, batendo papo assim, almoçando, e tinha perdido um parente próximo e falou assim para mim na mesa: por isso que eu gasto tudo no primeiro dia. Dinheiro foi feito para se gastar. Não sei se vou estar vivo amanhã. Então, quando as pessoas soltam uma frase assim do nada, com uma convicção, de uma forma muito forte, fala, opa, um ouvido bem treinado fala, opa, tem uma crença aí. Então, muitas vezes, em relação ao dinheiro, a gente pode começar pesquisando. Como é que era o exemplo do pai e da mãe? Porque o pai e a mãe têm muita autoridade sobre a criança. Então, a criança, na fase ali infantil, ela não tem capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. É como se ela chupasse tudo que ela absorve, através dos sentidos, do que ela vê, do que ela ouve, do que ela sente, dando a interpretação dela, ela vai chupando tudo. E nossos pais não tiveram esse treinamento. Hoje a informação está muito disseminada. Mas 50 anos atrás, 40 anos atrás, não existia isso. Então eles educaram da melhor forma que podiam. A religião é uma outra maneira também, independente da religião, que muitas vezes não é a religião em si, mas a pessoa que está pregando aquela religião, que está passando, traz a visão de mundo e a visão da religião dela. Então vem com uma série de interpretações e que também surgem crenças nossas em relação ao dinheiro. Que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é pecado, que o dinheiro não é importante, etc. Então uma boa anamnese... Oi, desculpa, depois eu... Tá, então assim, uma boa anamnese, um bom bate-papo, explorar essa experiência. O que você pode ver hoje nas pessoas são os comportamentos dela. Comportamento e comunicação. Então fazer uma exploração de modelo que ela tem financeiro, como era o pai, como era a mãe,
é que normalmente o que acontece? As pessoas, ou elas seguem totalmente um dos dois modelos, ou ela vai totalmente contra. É como se fosse branco ou preto. Não existe o amarelo, o verde, o vermelho, o cinza. Então ela tende a seguir um modelo, copiar exatamente igual, ou se aquele modelo causou muita aflição nela, por exemplo, os pais que eram muito econômicos, não permitiam gastar nada com lazer, nada com... Então ela, quando começa a fazer dinheiro, ela quer ser totalmente ao contrário, porque aquilo trouxe muito sofrimento. Então ela vai para o modelo totalmente oposto e começa a exagerar. Então, começar a fazer a anamnese de como está o resultado financeiro dela, de como foram os padrões, quem foi o modelo financeiro dela, o que ela ouvia sobre dinheiro, através de boas perguntas, através até de brincadeiras que eu faço às vezes com questionário. Ou então falar assim, ó, sem pensar, bate pronto, faço perguntas para a pessoa responder, e isso ajuda muito a trazer as crenças que ela tem quanto a dinheiro. Porque como você falou, é muito inconsciente. Uma vez que você traz a crença à consciência, 50% das crenças já podem ser resolvidas. Clareza é um grande remédio, consciência é remédio. Então, trazer a clareza é muito importante. E depois, alguns outros exercícios dentro do coaching financeiro, dentro da programação neurolinguística que a gente faz, justamente para quê? Para manter a intenção positiva da crença, porque toda crença tem uma intenção positiva. Ela te trouxe aí até onde você está hoje, com todos os ganhos e perdas. Então, a gente precisa preservar o que ela tem de valor também. E fazer pequenas alterações. Bacana. Você falou exatamente o que estava aqui na ponta da língua. Li seu pensamento. Eu acho que sim. A gente está afinado, né? Eu estou lembrando aqui de uma pessoa, alguns anos atrás, que ela era servidora pública, ela ganhava bem, o marido também estava bem empregado, eles tinham uma renda satisfatória. E ela vivia apertada, né? E aí, em algum momento, ela trouxe essa questão, e ela trouxe essa questão por quê? Porque ela entrou de férias, saiu para passar um final de semana na região dos lagos, e lá ela não conseguiu entrar em férias. Por quê? Porque ela não conseguia ficar parada, porque ela achava que ela tinha que trabalhar, porque ela tinha que sustentar a família, porque ela não podia passar necessidade, e ela não conseguia parar. E a questão do dinheiro veio embutido aí, né? E aí, pegando esse comportamento, e a gente foi aprofundar, ela tinha vindo a história familiar, e aí essa história familiar me chama atenção, essa aprendizagem, né? E esse clarear das ideias que vai dando sentido. E ela identificou que ela tinha uma história familiar de muita instabilidade financeira, pais imigrantes, onde o pai, quando ela era criança, ela sofreu várias dificuldades de sustento, porque o pai foi passaram a perna no pai, então o negócio que ele tinha, né, teve dificuldade de prosseguir. E ela cresceu com aquela responsabilidade como filha mais velha que era, de ajudar a família. E isso já tinha passado, ela já ajudava, ela já trabalhava, os pais estavam numa situação, mas ela continuou trazendo aquilo como se a realidade não tivesse mudado. Né? Então, como é importante a gente, através desse trabalho, identificar qual é a nossa história, qual é o nosso sentido de dinheiro, de vida financeira ou de necessidade, aprender com isso para ter mais clareza, e aí eu vou entender que a gente pode ter foco também, não é isso? Isso aí. Inclusive, até a Roberta colocou um comentário aqui embaixo, que eu olhei aqui, muito pertinente, parecido com isso. Robelice, isso. Ela falou que quando menina tinha muito essa questão de necessidade, que ela procurou fazer tudo ao contrário. Então, normalmente, geralmente, vou dar uma generalização aqui, sempre o melhor caminho é o caminho do meio, do equilíbrio. A gente nem de um extremo nem do outro. Tem muitos casos de amigos, até pessoais, que são excelentes poupadores. São aqueles conhecidos como pão duro. Só que quando a gente vai fazer uma anamnese, vai fazer uma pesquisa, vai aprofundar, a essência, o que está por trás dele guardar dinheiro, não é algo positivo, de ele querer ter prosperidade. É um medo de que lá na frente falte. Então, quando a pessoa começa, é um outro lado da moeda também. Quando a pessoa começa a guardar muito, não vive o hoje, para poder só pensar no amanhã,
para se precisar de remédio, se passar alguma dificuldade, ela já está planejando a dificuldade e o remédio no futuro. Então, o que eu costumo dizer muito é o seguinte: viva bem hoje, mas com consciência, com sabedoria e plante para ter um amanhã melhor ainda. Dá para fazer os dois. Não é um ou outro, pode ser um e outro. Então, sempre procurar o caminho do meio, o equilíbrio. Né? Na vida sempre é o equilíbrio. O remédio, se a gente exagerar na dose, vira veneno e a gente morre. Então, o próprio remédio tem a dose certa para poder trazer a cura. Bacana. E eu lembrei, sabe, de outra pessoa que ela, por ter passado muitas necessidades na infância, ela tem mania de comprar tudo em grande volume para não faltar. Então, ela vai ao mercado, ela não compra 1 ou 2 ou 3 sabonetes, ela compra pilhas de sabonete, ela compra, sei lá, pacotes de, né? A preferência dela é compras assim grandes para que nada falte. Como é que é isso? Isso então, é bom? É ruim? Como é que a gente deve lidar com isso? Porque eu já estou pensando que pode ser dúvida também de outras pessoas aqui. Sim. Bom ou ruim assim, é um julgamento. Mas, por exemplo, eu tinha até meu pai, era comum. Porque naquela época, existia inflação, era toda hora. Era de um mês para o outro 100%, 200%, 300%. Então, quando ele recebia o salário dele, o que ele fazia? Enchia um freezer, ele ia para o supermercado e comprava quilos e quilos e quilos de carne e congelava tudo. Queijo, presunto, era... Só que naquela época existia um motivo, que o preço ia aumentar. Então, se eu não trago essa consciência, o que eu ia fazer hoje? Ia trazer essas compras e ia ter que ter um freezer, ia ter que ter algo, porque era algo que meu pai fazia. Mas hoje isso não faz mais sentido. Modelo, né? Isso, trazer esse modelo. De comportamento para a sua vida. Isso, que fazia sentido um determinado tempo. Muitas vezes, a gente traz para a nossa vida algo que durante uma época fazia sentido e hoje não faz mais. Só que a gente criou o quê? Criou o hábito. Então, desafiar os hábitos, trazer a consciência, que a gente automatiza tudo, né, para economizar energia no cérebro. Então, o caso dessa menina seria bater um bom papo com ela e eu uso muito modelos da programação neurolinguística em processos de coaching financeiro. Então, existe um que é chamado prestidigitação linguística. É através de perguntas você criar confusão na pessoa. Você não diz o que é o processo de coaching, você não diz o que vai fazer, mas faz ela cair em contradição. Começa habilmente, através da linguagem, trazer o modelo dela e fazer com que ela caia em contradição, para que isso fique claro para ela, para que ela mesma chegue a essa conclusão. Então, isso é uma das maneiras. Ela entender que muito desses processos foram processos que ela aprendeu, que ela deu um significado, que poderia ter alguma coisa no passado, mas que hoje isso não faz mais sentido. Muitas vezes trazer isso à racionalidade não vai resolver. Então você tem que ter outros recursos ali para poder cair a ficha da pessoa. O que a gente chama lá na psicanálise, né, de trazer à tona aquele conteúdo inconsciente, né? Isso aí. Agora, você não acha que aí eu já estou lembrando esse momento da falta de combustível, da falta de alguns produtos no mercado? Algumas pessoas trouxeram esse comportamento, foram correndo para o mercado, se abastecer, compraram um volume muito grande com medo de faltar lá atrás, né? Não sei se você prestou atenção nisso, né? Sim, sim. E aí que eu até comento assim, o que eu acho que falta no povo brasileiro, em geral, generalizando novamente, é consciência. Porque, por exemplo, muitas vezes as pessoas iam e compravam bem a mais do que elas precisavam. E o próximo que vai vir aqui para comprar e não tem mais? Vou abastecer o combustível lá no posto. E muita gente ia com galões para levar mais gasolina. Por que não falar, deixa eu colocar o suficiente aqui para uma semana, para deixar o próximo que está ali na fila também chegar e pegar a parte dele? Então, o que eu acho que a gente trabalha muito, eu sei do seu trabalho aí que é super bacana, que a gente procura, e quem é coach trabalha muito com isso, é justamente o quê? É expandir a consciência, nosso nível de consciência. Não é eu ou outro, eu e o outro, é trazer o ganha-ganha. O modelo mental brasileiro, isso vindo lá do passado, de épocas prísticas, é o quê? É o jogo do ganha-perde. Então a gente mudar essa mentalidade. É óbvio que a gente vai jogar uma sementinha aqui, o outro vai jogar uma sementinha lá, mas a gente vai fazer a nossa parte, que é deixar a nossa semente para essa expansão de consciência. Mas eu fiquei feliz porque eu vi algumas pessoas comentando justamente nesse sentido.
eu fiquei bem satisfeita e conversei com algumas pessoas acerca disso. Lá atrás todo mundo corria, eu lembro que era fila do feijão, fila da carne, era fila de um monte de coisa, né? Já estou entregando a nossa cidade, na minha idade, olha, coisa feia. Vamos pular essa parte, né? Eu vou tentar um depoimento de coisa bonita, porque em momentos de crise vem muita coisa bonita. Então, por exemplo, minha esposa, ela trabalha fazendo doces, bolo, aqueles bolos temáticos, cupcake, etc. E ela está com uma série de pedidos e não encontrava ovo, não tem ovo. E ela colocou em vários grupos, pessoal precisando de ovo, precisando de ovo. Em um determinado grupo, o pessoal fez lá, juntou e não quis receber, não, doa 40 ovos para ela poder fazer os doces e o bolo dela. Então a gente vê que em momentos de crise, que a gente costuma generalizar, achar que tudo é ruim, tudo é negativo, existe muita coisa boa. Então é bacana também a gente fazer essa pergunta. Nesse momento do Brasil atual, qual o aprendizado que a gente tem? Quais são as coisas bacanas que estão surgindo? O que eu estou aprendendo daqui? Então toda crise traz aprendizado e traz muita coisa boa também. Então essa aí foi uma experiência muito bacana que aconteceu hoje. Bacana, e Regina, quando você quiser, aqui não sei se o pessoal está ansioso, eu já estou com as dicas financeiras aqui na manga. Isso, manda aí pra gente, pode mandar aí, tranquilo. Se eu precisar, eu faço alguma pergunta aí no depois. Vou deixar você falar. Bacana. Então, falar um pouquinho de dinheiro, que eu falei muito de outras coisas que são importantes, e como eu falei anteriormente, o livro que eu escrevi lá com o Marcelo, Transformando Dinheiro em Liberdade, a gente descreve muito isso. Primeiro a gente tem que trabalhar isso, emoção, crença, perdão, autoestima, para depois falar sobre dinheiro. Senão entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando eu falo, pessoal, vou passar aqui para vocês um princípio financeiro. Anota aí. Nós devemos fazer mais do que gastamos. Isso é o óbvio. Aqui não vai falar, poxa, Dalton, uma sacada que eu nunca tinha pensado nisso. Mas porque um bom número de pessoas gastam mais do que fazem. Então não é por falta de conhecimento, que isso é o óbvio. É por questões comportamentais. Então por isso que a gente trabalha lá atrás primeiro, para depois trazer para cá dicas financeiras. Então a primeira dica que eu tenho, pessoal, como é o tema da palestra Recomeçando Minha Vida Financeira, eu estou pressupondo o seguinte: não é aquela pessoa que está trabalhando, que tem um fundo de reserva, que é um outro item. É aquela pessoa que fala, Dalton, o negócio é o seguinte, estou tendo que vender o almoço para comprar janta. Pintou a crise, pintou um problema de assédio, perdi o emprego, enfim, divórcio, etc. E agora, o que eu faço? Então, existe algo que é o seguinte, que eu costumo dizer o seguinte: o primeiro botão da nossa vida financeira é o botão do modo emergência. Não há vergonha nenhuma, a gente tem que se despir de vergonha, apertar. O que é o botão emergência? É falar, opa, quando seu imprevisto acontece com todo mundo, com muita gente, enfim, aconteceu, passado. Agora, o que eu tenho que fazer a partir de agora? Então, quando a gente fala de finanças, existem 5 verbos que são muito importantes, que é o gerar dinheiro, gerir, multiplicar, blindar, e tem um 5º verbo que é muito bacana, muito bonito, que eu até falei agora há pouco no exemplo da minha esposa, que é o doar. Mas eu vou trabalhar aqui, no caso, uma pessoa que falou, Dalton, tá ruim, não tem dinheiro entrando, as contas estão vindo, o que eu faço? Então a primeira dica para essa pessoa é o seguinte, tem que trabalhar em cima do verbo gerar. Qual a capacidade que você tem hoje, não é de médio e longo prazo, falar, vou investir nisso aqui, fazer um curso, para daqui a 1 ano, 6 meses gerar dinheiro. A pessoa tem que fazer dinheiro para amanhã. Então é o seguinte, primeira coisa, o que você tem hoje em casa, o que você tem que você pode se desfazer? É o desapego. Às vezes fala, poxa, tem algumas bolsas aqui, tem algumas até que eu não uso mais, tem roupa, tem sapatos. Quando a gente realmente olha para dentro da nossa casa, de repente tem a bicicleta do filho que ele não usa, tem roupa, tem sapato, tem calça, tem bolsa, tem algum telefone que você já atualizou o seu e ficou um outro para trás. Enfim, é algo que você possa desfazer para poder gerar dinheiro rápido. As contas não param porque você está com um momento difícil. Eu lembro que até uma vez trabalhando num processo de coaching financeiro com uma cliente, e a gente foi trabalhando isso, ela falou, poxa, verdade, tem muita coisa que eu posso desfazer. Fez uma lista, fez preço, chamava as pessoas, fazia eventos na casa dela para poder vender coisas que ela não utilizava e para poder gerar um dinheiro. Sabe o que aconteceu? Ela começou a gostar tanto disso, dos encontros, o pessoal ir lá e comprar, que ela começou em São Paulo, que ela conhecia um mercadinho lá, um local, para comprar material para vir aqui no Rio vender.
E ela fez isso, que na época ela estava empregada, mas estava num momento muito difícil. E a partir daí começou um plano B e ela começou a gerar mais dinheiro e uma atividade que ela tinha prazer em fazer do que o próprio emprego. Então, muitas vezes, no momento de crise, como eu falei, surge oportunidade. Então, o que eu deixo para o nosso público hoje, se for esse caso, se o público conhecer alguém que esteja nesse caso, primeiro, como eu posso fazer dinheiro rápido? Tem alguma coisa que eu possa desfazer? Essa é uma opção. Segundo, qual é aquela habilidade que eu já tenho latente em mim e que eu não tive ainda a oportunidade de colocar em prática? Será que a pessoa cozinha bem, pode fazer salgadinho e vender? Será que a pessoa faz doce muito bem? Será que a pessoa conhece inglês e poderia dar aula particular de inglês? Quais são as habilidades, capacidades que você já tem, que já está dentro de você? Ah, Dalton, eu sou uma pessoa que tem a comunicação muito boa. Pô, de repente, por que não fazer um trabalho de venda? Uma venda, por exemplo, natura, algo desse tipo, para poder gerar um dinheiro rápido. Seja um marketing multinível, quando eu falo marketing multinível não é pirâmide, é algo diferente. Seja uma venda direta através da Natura, da Avon, etc. Seja através, poxa, eu cozinho muito bem, poxa, eu sei costurar, eu era CDF na escola, posso ensinar matemática, posso ensinar inglês, enfim. Primeiro botão, gerar. Como eu posso gerar dinheiro agora? Então, não é aquela habilidade que você ainda vai criar, é aquela que você já tem. Isso, é isso que eu ia frisar. Usando aquilo que você já tem. Seja um objeto ou uma habilidade. Perfeito. Isso, desafogo. Poxa, eu posso cuidar de velhinhas, que de repente precisam de uma companhia. Enfim, não existe muitas vezes falta de emprego. Não existe falta de trabalho. Então, o que eu posso fazer? Muitas vezes só a gente tem que despir de vergonha. Que às vezes fala, poxa, trabalhava bem, tinha uma renda legal, sou conhecido, meu status é tal. Pô, de repente ter na rua uma barraquinha para vender queijo? Vai. É aquilo que eu falei, o botão modo emergência. Não há mal nenhum. Você tá, mal, assim, vergonha é você roubar, enganar alguém, mas não, trabalhar, mesmo que o trabalho seja mais humilde, ou seja, algo que você não estava acostumado, esse é o primeiro. Como é que eu posso gerar uma oportunidade? Seja através de um emprego, falar, Dalton, emprego eu não estou conseguindo, mas através de alguma coisa que eu posso fazer hoje. Muitas vezes, para fazer isso também, parcerias. Fala, poxa, bacana, eu não sei fazer doce, mas conheço quem faça. Vou colocar pilha nessa pessoa e eu vou vender. Qual a habilidade que você tem? Quem pode te ajudar? De repente ou você é a pessoa que faz e alguém vende, ou você vende e alguém faz. Seja uma comida, seja quentinha, enfim. Isso é bacana. E geralmente essas melhores ideias vêm no momento que a gente está relaxado. A pessoa às vezes está tensa, está com problema, não tem como. Não vê, né? Não identifica essas possibilidades ou esses recursos internos que ela tem. Bate papo com alguém, vem cá, o que você acha que eu faço bem, qual a habilidade que eu tenho? Muitas vezes essa habilidade que você tem passa à sua frente várias vezes, só que a gente está tão preocupado, tanto o foco está no lugar errado, o foco está no problema em vez de estar na solução, que a oportunidade está passando e a pessoa não está enxergando. Então, assim, o botão do modo emergência. Muitas vezes, eu lembro, quando vivendo com os meus pais, teve um momento que meu pai ficou desempregado, ele trabalhava em 2 locais, e ficou só com um, que era o que ele ganhava menos. Minha mãe trabalhava em 3, e sou eu e 2 irmãs. E que teve que apertar o botão emergência. A carne, não era mais carne, era o frango. Aqueles biscoitos de chocolate todos, era o creme cracker, era o pãozinho, a manteiga e um queijo uma vez ou outra. Então isso é normal, faz parte da vida. É uma situação que a gente tem que pensar o seguinte, é uma situação temporária para depois eu voltar àquele padrão que eu quero, que eu mereço, que eu tinha, enfim. Então, esse é o primeiro, gerar dinheiro. Tá? Se alguém tiver perguntas, quiser colocar aí, fiquem à vontade. Isso. E tem um monte de gente que entrou aqui. Isso. Então, esse gerar, ele é fundamental. É gerar agora. Eu dei o exemplo da menina que começou a montar um brechózinho. Posso contar o exemplo da minha esposa. Olha como eu falo, quando os problemas vêm, as melhores oportunidades. Alguns anos atrás, meu cunhado foi casar. Não ia fazer festa, não ia fazer nada. Quando você vê se tem perguntas aí, eu contar essa história. E minha esposa falou para ele, não, pô, faz uma festinha, um bolinho, alguma coisa para comemorar. E foi fazer um bolinho, uma festinha para a família. O bolo estava despencando, mal feito, a noiva entrou numa crise e quase não casa com ele.
E estava ruim também o bolo. O bolo foi uma catástrofe. Minha esposa parou e perguntou, pô, será que fazer um bolo para fazer um lixo desse, será que é tão difícil assim? E ela foi assim, de curiosidade, fez um curso, começou a fazer para amigos, distribuir para um, distribuir para outro, perguntava, experimentar. O que começou a acontecer? Encomendas. Daí ela começou a fazer cupcake, fazer isso. Na época ela tinha um emprego. E eu comecei a cuidar do financeiro dela. E eu falei, olha, a gente fechou um ano ela trabalhando, fazendo em dupla jornada. E aconteceu assim do nada. Ela viu um problema, foi ver se aquilo era muito difícil e começou a pegar o quê? Amor, paixão em fazer isso. E eu durante um ano fiquei cuidando do caixa dela. E falei, olha, em geral você tira 3 vezes mais aqui do que no trabalho seu atual. O único mês que foi ruim, que foi o mês do carnaval, você tirou igual. E teve meses que você tirou 3 vezes mais. A média aqui está entre 2,5 vezes a 3 vezes mais que você tem tirado. Deixa o seu trabalho, até porque na época nosso filho era pequeno, fica mais presente com ele, e eu seguro as pontas do mês que for ruim e gera isso aí. E ela está aí nisso até hoje. Então, novamente, eu volto a repetir. Os problemas que a vida nos traz, se a gente jogar uma luz em cima, ali tem grandes oportunidades. Porque como é que a gente faz dinheiro? É um grupo de pessoas que tem um problema, eu vejo que tipo é aquele problema, se eu tenho a solução para aquele problema, eu vou anunciar a pessoa. E vou lá e vendo. Então, na essência, trazendo isso, rabiscando isso, é isso. A gente gera, a gente resolve problemas, ou problemas de pessoas fugindo da dor, ou trazer o que a pessoa busca para ter um prazer. Você vê que os cinemas vivem cheios. Então, isso é o quê? Busca de lazer. Porque o nosso organismo também precisa de dopamina, que é aquela substância química para liberar prazer. Então a gente pode atuar nas duas pontas. O que as pessoas têm de dor que eu posso ajudar a resolver, ou qual o prazer que as pessoas buscam que eu posso ajudar elas a encontrar. Seja no doce, que vai gerar uma satisfação na pessoa, ou seja numa situação que ela precisa resolver e a gente possa ajudar ela com as ferramentas, com as capacidades que a gente possui. Então essa é a dica número 1. Tem alguma pergunta aí em relação à dica número 1? Espera só um pouquinho, tem umas perguntas aqui, tem umas pessoas que... Espera só um pouquinho, Dalton, que tem uma pergunta aqui, tem algumas pessoas que entraram, eu não tinha visualizado, estou vendo agora. A Karen, o Flávio, o Alex, a Daiane, eu acho que é Dani Reis, John, enfim, outras pessoas aqui, eu fui dando boa noite para algumas pessoas, mas tem uma pergunta aqui da Ana, dizendo assim, fui funcionário público e estou aposentada. Hoje trabalho como fonoaudiólogo, atendo crianças, e quando chego no momento de receber o pagamento no final do mês, sinto uma certa agonia de cobrar. Como posso mudar isso? Bacana, muito boa pergunta. Muitas vezes ali, isso é muito normal. As pessoas realizarem um trabalho, a gente vê, tem isso no próprio, você que é coach também, Regina, muitos coaches, né, que a gente conhece, que vão lá, atendem, ajudam as pessoas a mudarem de vida. E tem vergonha de cobrar, às vezes cobra um preço muito baratinho ou não cobra, ficam sem graça. Então, provavelmente existe, provavelmente, né, teria que conhecer, estou falando assim de forma genérica, existe uma crença em relação à cobrança que pode estar atrapalhando. Foi quem que fez a pergunta? A Ana? Foi a Ana Lúcia. Ana Lúcia. Ana, você está gerando um bem. Você primeiro é se conscientizar que você está fazendo um trabalho digno e que todo trabalho deve ser recompensado. Por exemplo, pessoas que vêm pedir dinheiro na rua, 99,9% das vezes eu não dou. Porque se eu der